aqui em compartilhar. Eu acredito que está indo agora. Agora deixa eu ir para lá e tentar fazer isso em forma de apresentação. Cadê? Acho que é isso. Acho que é lá em cima à direita, apresentar. Tem... Ah, tá escondidinho aqui. Pronto, foi. Aí ele vai abrir aqui e apresentar. Tempinho que eu não mexo nele. Aí, foi. Perfeito. Pronto. Então, Vira-lata de Terra no Sertão Carioca, desdobramentos do direito liberal no século XX. Na verdade, é uma das partes da minha tese, né? Toda a minha tese está sendo voltada para estudar a viragem de terra, no que eu chamo de sertão carioca, né? Como muitos outros historiadores. É um trabalho de história política, né? Sou doutorando em história política na UERJ e atualmente ainda faço parte do Instituto de Pesquisa Tecnologia Proprietas, que é voltado também para esse estudo de propriedade de terra. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve aqui, passando aqui, deixa eu... Pronto. Então, onde que a gente deve começar, né? Toda vez que a gente vai falar de lei de terra, vai falar de propriedades e tudo mais, né? Toda essa concepção liberal de propriedade. A gente começa lá na lei de terras, né? Quando a gente aprende o básico, é que as terras se tornam mercadorias ali em 1850 com essas leis, só que dentro daquela concepção, se pode comprar, se pode vender terras, mas quem pode comprar e quem pode vender. Mas para muito além disso, quem também tinha propriedades, como lembra lá Márcia Mota, né? Quem tinha as propriedades pôde também registrar suas terras, né? Mas também fazer o que se chama de acercandar, que é aumentar as suas propriedades. E nesse momento a gente já tem uma bagunça em todo o registro fundiário, porque tem terras que vão se sobrepor umas às outras, né? E em alguns momentos a terra também vai ultrapassar fronteiras de outras fazendas, ou então vai tomar terras de pessoas que já estão morando ali há muito tempo. Então já começa nesse princípio aí de 1850, né? Todo esse problema, né, da terra sendo legalizado, mas já permitindo que algumas pessoas acumulassem ainda mais terras, né? Eu até coloquei algumas citações aqui, né, que fala aqui que tornar mais custosa a aquisição de terras. Então isso aqui, o que eu coloquei, é que foi colocado em 1842 que seria proposital que essas terras fossem mais custosas, né? Justamente para não dar acesso a determinadas classes sociais. Por quê? Porque eles eram perversos ou coisa do tipo? Claro que não. Porque eles entendiam que eles precisavam de mão de obra nas fazendas e que, mais tarde, talvez essas pessoas pudessem comprar suas próprias terras. Então, já desde 1842, a gente tem um processo aí já pensado de legalizar essas terras, mas fazer com que camadas mais pobres não tivessem acesso a elas. Então, não é exagero a gente dizer que a lei de terra só serviu a quem tinha terras, de fato, porque foi pensada exatamente para eles ali. Continuando aqui, sertão carioca, quando a gente fala, em algumas pesquisas a gente utiliza esse termo, né? Principalmente quando a gente está falando do século XX, ali, até por volta de 1950, 1960, década de 60, a gente utiliza esse termo para poder representar todo esse lado oeste da cidade do Rio de Janeiro, que era conhecido como um grande sertão, né? Na ideia de deserto, de um lugar que não tinha nada, que era basicamente floresta, e que vai começar a crescer mais com o aparecimento das linhas de trem, ainda no início do século XX. Então, e os bondinhos também vão ajudar bastante nesse processo de desenvolvimento. Mas até então, a região era conhecida como Sertão Carioca, né, porque ficava ao lado oeste do grande centro urbano, né, como a gente pode ver aqui na imagem, essa imagem do jornal que eu peguei, que demonstra, né, como é que foi essa formação. Passando aqui, quem punha o termo, né, melhor é o Magalhães Correia, né, já em 1936, década de 30, ele começa a popularizar melhor esse termo do sertão carioca. Ele vai fazer uma série
de matérias para o Correio da Manhã e vai poder agrupar isso também tudo num livro, falando sobre a região de Guaratiba, Campo Grande, Jacarepaguá, todo esse lado, Santa Cruz, né? Toda essa região que a gente conhece mais hoje como Zona Oeste, ele vai descrever, né, as profissões, ele vai descrever a terra, vai dar um ar meio bucólico, né, daquela coisa do local selvagem, muito turístico também. Tinha excursões até de turismo, né, para essa região. Então, Magalhães Correia é o responsável por popularizar mais esse termo questão carioca, né? Passando aqui, modus operandi da grilagem. Então, eu começo a analisar o que é essa grilagem de terras, né? A grilagem de terras, como todo mundo sabe, é o ato de forjar documentos falsos para você ter acesso a terras que não são suas, né? Mas no documento, no cartório, elas acabam sendo. Então, você pode extorquir, pode retirar as pessoas dali, né? Claro que não pode, mas eles faziam isso. Então, na Zona Oeste, no caso, no meu foco mais em Campo Grande e Guaratiba, né, a gente tem, por volta da década de 1930, toda uma produção de laranja. Né? Então, a região que chegou a ser chamada de Citrolândia, que era a maior produtor, aí, maior exportador do mundo. Né? Ia para várias partes do mundo aí, e acabou tendo uma crise que coincidiu ali com a Segunda Guerra. A Segunda Guerra não podia mais exportar, chegou a ter navio que foi afundado com carregamento de laranja. Então, a Segunda Guerra, ela foi um problema muito grande. Isso também levou ao encarecimento do combustível e levou ao aparecimento da fumagina, né, que era uma praga ali, citrícola, e começaram a utilizar os agrotóxicos, aí todo o processo vai ficando mais caro. Então, acabou entrando numa crise, né? E até então, até 1940, mais ou menos, você tem ali uma produção, uma exportação que cai ali para 25% do que era. Então, começa a se considerar que não era mais vantajoso fazer plantação. O vantajoso agora seria lotear as terras para poder vender. Só que nesse processo de loteamento, já começa a aparecer algumas brechas aí para poder tomar terras, às vezes até fazer loteamento de venda duplicada, sabe, para duas pessoas ou mais. Claro que tem bairros aqui que foram bem legalizados, centralizados, tudo certinho, tudo documentado, mas outros momentos também teve aproveitamento nesse sentido. Então, a grilagem, ela acontece desde um nível que eu chamo daquele grileiro, que é uma pessoa que está se aproveitando da situação, até altos escalões. Eu estou falando assim no sentido de grandes empreiteiras ligadas a prefeitos do Rio de Janeiro. Então, a grilagem ela varia muito nesse sentido. Nesse primeiro momento, vai ter os pequenos grileiros, né, que são pessoas que estão se aproveitando. Já na década de 70, 70 começa a aparecer as grandes empreiteiras. Então, já não tem nem mais espaço para esses pequenos grileiros, né, só os grandes, né, que eu utilizo, claro, o pseudônimo para não ter problemas. Seguindo aqui, né, o Grispan, né, ele coloca aqui que a grilagem de terra, né, eu frisei ali, ó, impediam que a terra cumprisse a sua função econômica e social. Então, uma coisa que sempre é esquecida nesse momento é a função social da terra, que é justamente aquela terra ter a utilidade, né, para determinadas pessoas, determinados grupos, para as pessoas poderem plantar, poderem colher, poderem produzir, né, poderem fazer o mercado girar, e acabam que elas são impedidas, né? Como dizia lá o Thompson, né? A propriedade de terra, nesse caso, ela não é o seu direito de ter a propriedade, mas é o impedimento de outra pessoa utilizar esse mesmo espaço, né? Então, de certa forma, como diz aqui, né, os grileiros, na opinião dos lavradores dos setores mais próximos, impediam que a terra cumprisse a sua função social, porque havia uma especulação dessas terras. Se pegava essas terras, se guardava elas para poder vender depois, tomava aquelas terras de quem estava produzindo, deixava de produzir para poder fazer uma venda para outros grupos. Então, a coisa acontecia muito dessa maneira e ainda acontece, né? Dessa forma. Continuando aqui,
Eu pego aqui, né, a grilagem encontrou na lei liberal seu alicerce. Por que eu faço essa crítica, né, ao direito liberal? Né? Porque é na lei liberal que começa a acontecer essa burocratização e aí começa a ter espaços, brechas para poder a grilagem encontrar meios ali de existir e de ter respaldos. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, a burocratização faz com que os rastros de documentos falsos sejam difíceis de descobrir. Isso desde 1850. Tá? Então, toda a confusão jurídica ela é proposital, ela não é uma confusão assim, que aconteceu, que por causa do excesso de documentos ou falta de preparo. Na verdade, ela é bem proposital nesse sentido. Pegando uma citação da Márcia Mota aqui, ó, a grilagem deve ser vista como um fenômeno no plural, resultado de incorporação ilegal de terras ocorridas há décadas e mesmo séculos. Assim mesmo, quando existem evidências concretas de fraude e o governo decide por empreender medidas judiciais, nada garante que poderá provar a ilegalidade da ocupação. Então, como a Márcia Mota mesmo coloca, né, a parte do nosso legado ele é em cima de terras usurpadas, né? Terras que foram roubadas de pessoas que já estavam ali naquelas terras, convivendo, que já teriam direito ao uso capião, mas por falta de informação, por falta de contato com o meio jurídico, sequer sabia desse direito. Então, essas pessoas foram retiradas ali, muitas vezes ilegalmente, tá? Algumas vezes se colocava que a terra era comprada, né, com documentos ilegais, e depois as pessoas também eram retiradas. E aí coloca, Márcia Mota também coloca, né, que os poceiros eles questionam um princípio constitucional, ainda que em nome de outro princípio também consagrado, né, a já desbotada função social da propriedade, que é a função social dessa terra, né? Além de uma possível validade da crítica de concentração de terras em mãos de uma minoria. O pobre do campo não teriam razão, pois o que eles fazem é a ocupação das terras. Ele fere as leis do país. Ele e os pequenos poceiros seriam tão somente invasores das terras de outros. Né? Então, ela coloca essa questão de que esses lavradores eles acabam sendo um utensílio, né? Utensílio para esses grandes acumuladores de terra. Então se coloca que eles são os transgressores, eles que são as pessoas que estão infringindo a lei ali, que estão invadindo terra. Na verdade, as pessoas já estavam naquelas terras há muito tempo. Seguindo aqui, e aí eu pego aqui a região dos conflitos, que é onde eu estudo, que é Campo Grande, né? Não sei se a maioria das pessoas vai conhecer. Campo Grande é essa região aqui para baixo está Guaratiba. Então, toda essa região era uma região contestada por um greleiro que eu denomino Escorpião, né? É um dos pseudônimos que eu acabo utilizando na pesquisa, mas esse cara, ele era ligado ao prefeito, a um dos prefeitos do Rio de Janeiro, que era parente era casado, o prefeito era casado com a filha dele, né? Muitas ligações com o MDB também, muitos personagens ali ligados a ele, então, assim, pessoas realmente perigosas. Então, esse cara, ele queria praticamente tomar Campo Grande e parte de Guaratiba, e é muita coisa aqui, é muito terreno, é muita terra. Eu cheguei aqui a colocar um mapa das fazendas, aonde primeiro ele compra o terreno da fazenda Mato Alto, que eu chamo de cabeça de ponte, que é quando ele começa a expandir os seus domínios para as outras fazendas, que são chamadas fazendas, mas eram terras que tinham vários lavradores e poceiros, tá? Então essa região aqui, por exemplo, era cheia de poceiros, né? E aqui tinha um rio que demarcava isso. Então aqui teve muito conflito e teve conflito aqui, teve morte, claro, muita morte também. Uma das mortes vai ser a mais famosa, que vai ser o assassinato de Mário Vaz. Aqui a gente tem duas fotos dele. A história do Mário Vaz, ele era um lavrador, não tinha nenhuma ligação política. Ele, em determinado momento, ele vê uma lavradora sendo arrastada para fora de casa por um policial. E sim, os policiais da 35ª, 36ª e de outros DPs aqui da Zona Oeste,
eles eram como se fossem capangas de determinados grileiros, tá? Então não era incomum esse tipo de comportamento das delegacias com o apoio do delegado. Então, claro, o delegado ia lá, mandava uma rádio patrulha, essa rádio patrulha dizia que estava resolvendo as coisas, né, as questões ali, arrumando, botando a ordem no lugar, mas na verdade eles estavam a mando de um desses greleiros, né? Então Campo Grande e Guaratiba tinha dois ali greleiros muito fortes, Santa Cruz tinha outro, então é bem interessante também ver essa dinâmica de como eles não se cruzavam, né? Mesmo os dois de Campo Grande, eles chegam a disputar uma mesma terra, mas por um breve momento, e depois um deles para de dizer que a terra é dele. Tipo assim, parece que rolava ou algum acordo ou algum respeito mútuo de não enfrentamento entre eles. De qualquer forma, o Mário Vaz, ele vai ver. Deixa eu ver se eu coloquei a história aqui. Ele morre, né? Ele vai ser morto por um policial que estava arrastando uma moradora da sua casa, né? Alguns relatam que ela estava sendo arrastada pelos cabelos, que ela estava sendo levada por debaixo do braço, e ele ficou muito indignado com a situação e ele foi para cima desse policial. O policial recuou, largou a mulher, e aí ele saiu, fugiu, né? E depois ele voltou com mais 3 ou 4. E aí eles pegaram esse lavrador, algemaram ele, não sei se eu consigo voltar, sim, algemaram ele, chutaram, bateram e tudo mais. Então a população começou a ficar revoltada e em determinado momento ele leva um tiro, ele vai levar tiro nas costas. A população revoltada ali vai chegar a agredir um dos policiais que eles vão conseguir fugir. É bem interessante isso aqui, essa questão da morte do Mário Vaz e por que outras mortes nunca foram documentadas e relatadas nos jornais. Possivelmente por causa da situação. Foi durante o dia, por volta de meio-dia que isso aconteceu, e a situação ela remete muito à covardia, no sentido de que ele foi algemado, ele foi jogado ao chão, ele foi chutado, e o tiro foi pelas costas. Isso é muito importante, porque depois vão conseguir mudar o laudo da necrópsia, colocando que o perito que foi analisar o tiro, ele estava muito distraído porque estava chovendo e era noite. Lembram que eu disse que era meio-dia? Eles mudaram até o horário do ocorrido. E falaram que o tiro foi pela frente, justamente para poder favorecer a defesa do policial e de que ele teria agido em legítima defesa. O tiro pelas costas não tem como ser legítima defesa. Então, eles chegaram a mudar os laudos da morte do Mário Vaz para poder favorecer esse policial, que era um dos capangas, um dos principais capangas desse greleiro aqui da região. Então, aqui eles chegaram a fazer uma cruz e tal, em homenagem ao Mário Vaz, que existe até hoje, mas assim, bastante abandonada. Esse é o Mário Vaz, é o que está no meio, aqui é o pai e o irmão dele, que tentaram buscar justiça. Chegou a ser feita uma CPI que me serviu bastante, tem me servido bastante para o doutorado, mas ela acabou não dando em nada, né? Eu acho que eu finalizei. Só comentar algumas bibliografias aqui, né? O Leonardo dos Santos é um pesquisador da região de Jacarepaguá, do Sertão Carioca, é uma pessoa que tem me ajudado bastante, eu gosto muito de usar o Alston, né, para falar das questões do direito, né, e a Márcia Mota, principalmente, né, porque é uma das grandes autoras aí que fala da questão de propriedade de terras aqui no Brasil, né, do século XIX, não tanto século XX, né, e eu estou pegando essa parte do século XX que é um pouquinho mais complicada, e como eu falei para vocês, é uma parte da pesquisa de doutorado, né? É só uma parte ali. Eu estou falando de Mário Vaz, eu estou falando das associações de moradores ligadas também à igreja local, que também buscava ajudar ali os lavradores de alguma forma, dos despejos, né? De todos os despejos, como foi traumático e como de uma noite para outra 400 famílias foram expulsas, né? De mortes, eu registro basicamente a de Mário Vaz, mas tem uma série de outras mortes também, né? E está em andamento, né? Está em andamento da pesquisa. Basicamente, eu estou falando dessa questão mais dessa grilagem aqui da região, né? Tentando buscar
na parte mais teórica, essa explicação por que essas brechas dentro do direito liberal, né, desse direito, né, que permite, né, acaba permitindo essas ações, né, de grilagem e tudo mais, de coisas que seriam consideradas ilegais, né, mas que acabam encontrando ali algum respaldo, né, alguma brecha para poder existir e para poder usurpar terras de alguma forma. Mas acho que é isso. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel, assim, uma pesquisa que realmente traz muita reflexão para a gente, né? Até porque a gente pensa na atualidade, né? Não só falando de Zona Oeste, né? Mas eu estava aqui pensando sobre a grilagem de terras em Maricá, por exemplo, né? Enfim, o leste fluminense tem toda uma questão aí que é até mais atual. Uhum. Mesmo E, modus operandi, né? pois é, né? E sobre lei liberal também, né? A gente está vivendo agora, você vê que a capa do noticiário de policial é Beth, a capa do noticiário, enfim, de tudo, a família, da saúde pública, é tudo Beth, né? E está associado a uma lei liberal que, de alguma forma, regulamentou essa iniciativa no Brasil, né? E hoje a gente está aqui vivendo um caos de saúde pública por conta disso, né? É isso, né? A lei às vezes ela vem para isso, né? Para criar um terreno cinzento, né? Para que se faça de E só tudo. fazer um comentário, né? Inicialmente eu ia entrar no doutorado para estudar as milícias, mas para minha saúde me aconselharam não fazer isso, né? E assim, já estou tendo até alguns problemas, até mesmo com a questão da grilagem, né? O Rodrigo está sabendo já que Pois é. já conversou lá por e-mail. Mas assim, o que eu observo, os grileiros, os filhos desses grileiros ainda existem. Eles ainda estão na mesma fazenda, com capangas, em cima de cavalo e arma na cintura, igual foi o século passado, sabe? Então, e outra coisa, aí você pergunta, poxa, e a milícia? Onde é que ela entra nisso? Essa milícia passa a vir em década de 90. E o mais interessante é que a milícia, ela me parece que ela não se mete com esse pessoal da grilagem, sabe? O pessoal da grilagem não só é essa galera muito forte, mas também é um pessoal dentro do bombeiro, dentro da polícia civil, dentro da polícia militar. Então é toda essa galera e parece que é tudo um fechamento. E a milícia também faz isso também. Então uma coisa, e parece que de uma forma eles encontraram um tipo de simbiose, sabe? Eles se misturaram de uma forma que eles se respeitam, mas eles também se misturam, sabe? Então é muito doido pensar essa dinâmica deles, assim, né? Pois é. Enfim, cuidado, né? Tá com a sua pesquisa aí, por favor, se preserve.